em nome do Espírito Santo, e as palmas glorificam o Senhor. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja a estar abrindo a palavra lá em 2 Reis. Glória a Deus. Aleluia. És adorado, Jesus. 2 Reis 18. Segunda Reis 18, a partir do versículo 3, amém? Fiel, Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Em 2 Reis 18, a partir do versículo 13, diz assim: No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. No versículo 19, Rabzaque disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que seu conselho, seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Aí no versículo 25. Será que você pensa que sem o consentimento do Senhor, Deus, que eu vim contra este lugar para destruir? Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, que ordenou que eu atacasse e destruísse essa terra. Versículo 20. Então Rabzaque se pôs em pé e gritou em aramaico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem. No versículo 32, na parte B, diz assim: Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês, ao dizer: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvim, Ená e Ivá? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram os que livraram sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Aí no capítulo 19, no versículo 9, a parte B também diz assim: Mandou novos mensageiros a Ezequias com essa missão: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, quem você confia, o engane a dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras com as quais destruíram totalmente. Você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim, de Aná e Ivá? Então Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus, a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê todas essas palavras que Senaqueribe, a qual lhe enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram fogo os seus deuses, porque não eram deuses, mas objeto de madeira, pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, porque todos os reis da terra
para que todos os reis da terra saibam que só tu, ó Senhor, é Deus. No versículo 20, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Aí no versículo 25 diz assim, por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado, agora eu os faço acontecer. Eu quis que você destruísse os montões de ruína, as cidades fortificadas. Por isso os moradores debilitados andam cheios de temor e envergonhados. Tornam-se como erva do campo e erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimados antes do amanhecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e por causa da sua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei um anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho que veio. No versículo 32, diz que ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dele com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ele. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu, matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Amém? Pode se sentar? Amém? É um texto bem extenso, eu tentei pegar uma parte pequena, mas não conseguia, dei uma pulada para que a gente possa compreender, né? Esse texto aqui, acredito que a maioria, grande parte conhece essa história aqui, está falando sobre o rei Ezequias, e a palavra do Senhor fala que o próprio Deus entregou essas cidades nas mãos de Senaqueribe. E a palavra do Senhor fala que ali no capítulo 17, no versículo 40, no capítulo 17 vai falar ali que o Senhor, por conta do povo estar em pecado, está em desobediência, estavam ali cultuando a Baal, né, levantando altares a outros deuses. A palavra do Senhor fala que o Senhor ia entregar essas nações, né, para os seus inimigos. E aqui começa a acontecer isso, né? Aqui o Senhor ele começa a realmente entregar o seu povo para os inimigos, né? E chega nessa passagem aqui, como o próprio Deus falou aqui, por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei, ou seja, era o Senhor que tinha determinado que o rei da Síria iria atacar aquela cidade, ia saquear aquela cidade. Porém, o que acontece aqui, né, deixa claro, e a palavra do Senhor fala que o rei da Síria ele já tinha tomado todas as cidades fortificadas, né, ele só faltava Jerusalém para ele tomar. E o rei Ezequias estava ali em Judá, e a palavra em Jerusalém. E a palavra do Senhor fala que ele está ali se preparando para tomar a cidade, mas eu acredito que ali o coração dele começou a se orgulhar. E a palavra do Senhor fala que ele pega e manda alguns homens ir até Ezequias e falar contra Ezequias. Falar para Ezequias que as palavras dele não tinham poder nenhum, o poder militar dele não tinha força nenhuma. E a palavra do Senhor fala que Ezequias ele pega e fala assim, né, tudo bem, rei, eu me encurvo a você, eu pago o tributo que você quer. E é tanto que ele tira ali todas as pratas do templo do Senhor, ele entrega, ele tira até mesmo a porta de ouro para dar em tributo ali para o rei da Síria, mas ele não se contentou, ele queria afrontar, né, ao povo de Israel, ele queria afrontar Ezequias, e ele queria, né, e acabou afrontando o Deus de Israel. Né? E eu acredito que ele não sabia o que ia acontecer, porque enquanto ele estava afrontando Ezequias, tudo bem. Mas no momento em que ele começou a levantar a sua voz contra o Senhor com arrogância, o Senhor falou, agora não dá.
Agora chega por aqui, para por aqui. Sabe, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso. Sabe, aqui fala sobre Ezequias, mas eu não quero focar em Ezequias. Né? O Senhor ministrou no meu coração a questão da arrogância. Sabe, tem coisas que o Senhor já tinha entregado, né? É meu e é seu. Tem coisas que o Senhor já liberou uma palavra sobre a mim e sobre a tua vida e vai acontecer. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? O nosso coração se enche como se encheu o coração de Ezequias. E ele começou a falar: cadê os outros deuses? Cadê os outros reis? Cadê os outros deuses das nações? Porque nenhum pôde, né, livrar eles da minha mão. E não vai ser diferente com vocês. E bem certo ele disse aqui: você acha que é sem consentimento do Senhor que eu estou aqui? Não, é com o consentimento do Senhor que eu vim destruir a vocês. Mas o problema é que Senaqueribe, ele peca no momento em que ele começa a afrontar Deus. Ele começa a achar que ele pode brigar com o Senhor. Ele começa a achar que pelo grande poder dele, ele começa a achar porque ele tem tantas vitórias, tem um currículo tão grande de vitórias, ele acha que desse mesmo jeito ele vai alcançar mais aquela cidade. Mas a palavra do Senhor fala que Ezequias, ele recebe aquela carta, né? Ele foi afrontado por 2 vezes. A primeira vez ele entrega, né? Fala: não, tudo bem, eu entrego para você, eu reconheço que a gente falhou e eu vou começar a pagar novamente o tributo. Mas a segunda vez, quando aquele homem ele começa novamente a falar aquelas palavras, entrega aquela carta para Ezequias, ele vai até o templo. E ele coloca aquela carta, aquelas palavras diante do Senhor. Ele fala: Senhor, abre os teus olhos e vê. Senhor, abre os teus ouvidos e ouve, porque o Senhor está entronizado entre os querubins. O Senhor é sobre todos os reinos, o Senhor é o Todo-Poderoso. E ele começa a falar: é verdade, Senhor, que a Síria é muito poderosa. É verdade que todas essas nações que ele falou, é verdade, todas elas foram destruídas. A Síria conseguiu realmente, né, destruir todas. Mas por quê, Senhor? Todos os outros deuses eram madeira. Todos os outros deuses não eram de verdade, mas nós adoramos ao Senhor, que é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. O Senhor é o Deus verdadeiro. E automaticamente a palavra do Senhor fala que o Senhor vai tomar a vida de Isaías, e Isaías profere uma palavra e diz que porque ele tinha afrontado, não foi Ezequias, mas porque ele tinha erguido a sua voz com arrogância ao Senhor, a partir daquele momento ele não conseguiria, ele não ia tomar mais Judá, só faltava uma cidade para ele tomar. E o Senhor falou: agora não. Sabe, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Sabe, o Senhor, ele não tem dificuldade nenhuma em me levantar e te levantar. O Senhor não tem problema nenhum de te exaltar, de te abençoar, de te prosperar, de fazer teu nome grande na terra, porque ele diz isso para Abraão: sabe, eu vou levantar você, eu farei de ti uma grande nação, você vai ser uma bênção, né? Eu engrandecerei o teu nome. Ele não tem problema nenhum de pegar aquele que está sentado no monturo, no necessitado, e fazer assentar com os príncipes. Foi isso que ele fez com Davi. Ele não tem problema de me abençoar e de te abençoar. Mas o Senhor ministrou no meu coração: o problema somos nós. O problema somos nós, é o nosso coração. O problema está comigo e com você. Sabe por quê? Às vezes a gente não tem nada, mas a gente consegue ainda ser orgulhoso. A gente não tem nada, mas a gente consegue ainda ser arrogante. A gente não tem nada e a gente não consegue se humilhar. A gente não tem nada e não consegue se render ao Senhor. Agora eu te pergunto: se o Senhor abençoa a mim e a você, se hoje as tuas orações fossem ouvidas, será que hoje você estaria aqui? Será que se a minha oração, a tua oração fosse ouvida da forma que muitas vezes eu e você ora: Senhor, me prospera, Senhor, me dá muito, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, me levanta, me usa, me faz. Será que eu e você estaria aqui? Eu lembro uma vez que, logo quando eu me converti, eu lembro que eu orava e falava: Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser do manto, eu quero pular e quero... Eu falava com o Senhor: eu quero teu poder, eu quero. Eu falava com o Senhor: Senhor, por quê? Tem pessoas que estão no pecado e o Senhor usa. E eu fiquei revoltada
estava naquele dia orando com o Senhor e falando, eu conheço a pessoa ali que o Senhor usa, a pessoa, minha pessoa, né, toda perturbada, como pode? Eu estou aqui me consagrando, buscando o Senhor, e o Senhor não está me usando da forma que eu quero. E o Senhor ele ministrou meu coração. Às vezes você ainda não tem estrutura. Eu e você muitas vezes não tem estrutura ainda para receber aquilo que o Senhor vai fazer comigo, com você. Sabe, a palavra do Senhor fala por diversas vezes que quando o Senhor usava Pedro, Paulo para curar, o que as pessoas faziam? Meu Deus, é um Deus. É um Deus que está no nosso meio. Imagina, irmão, se alguém, né, se Deus te usasse e você é um Deus. Nossa, os irmãos, eu acho que eu sou Deus, né? Eu acho, né? Eu estou reconhecendo, até que fim estão reconhecendo o meu poder, o meu senhorio. Sabe, a gente é terrível. Nós somos terríveis. Sabe, a gente não pode receber, né, uma oportunidade que a gente começa a elevar o nosso coração. A gente não pode receber um título que sobe no nosso coração. A gente não pode receber nada que o nosso coração se perde. Sabe, mas a alegria do Senhor não é isso. O desejo do coração do Senhor não é que eu e você viva essa vida que eu e você estamos vivendo. O Senhor ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, Ele quer nos levantar, mas para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja exaltado. Sabe, foi isso aqui que aconteceu. Não, o Senhor ele pega você a partir de hoje, você não vai mais entrar, não vai, sabe de uma? Só porque você afrontou o meu nome, você não vai nem construir rampa para destruir a cidade, você não vai vir com escudo, você não vai fazer nada. Pelo caminho que você veio, você vai voltar. E a palavra do Senhor falou isso e realmente, quando eles estavam ali, né, em guerra, a palavra do Senhor fala que apenas um anjo. Olha que vergonha, sabe? O Senhor gosta de nos humilhar e tem hora que o Senhor gosta, quando eu falo por mim, tem hora que o Senhor não está me humilhando. Eu estou sentindo que o Senhor está me humilhando. Sabe, mas a questão existe, aquilo que eu e você vai decidir fazer no momento que o Senhor estiver tratando comigo, com você. Sabe, tem horas que você sente, você sabe que o Senhor agora, o Senhor está te pegou. O Senhor te pegou e Ele está te tratando, mas muitas das vezes não quer aceitar. Eu falo por mim, eu falei para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está me humilhando, eu sei, sabe, eu não quero, Senhor, mas o Senhor está me humilhando. Aí tem duas opções, ou eu me submeto, né, como aconteceu com Naamã, né, aí, irmão, esses dias atrás, o Senhor ministrou no meu coração sobre Naamã, né, a irmã Flávia falou para mim, né, acho que Deus tem uma palavra para você sobre Naamã. E eu, tá bom, meu Flávio, tá bom, né? Amém. Aí eu fiquei pensando na cabeça, nada a ver, irmão. Naamã, que ela me falou o contexto, né? O Senhor simplesmente mandou ela liberar uma palavra pra mim. E beleza, fiquei pensando aí, nada a ver Naamã, cara, nada a ver Naamã, e nada a ver Naamã com a minha situação. E até que de madrugada eu me peguei me auto-ministrando sobre a palavra do Senhor, ministrando no meu coração a respeito de Naamã. A palavra do Senhor fala que quando Naamã ele chega até a porta de Eliseu para ser curado, Eliseu nem sai na porta, começa por aí. Eliseu nem sai na porta para falar com ele. Fala assim, vai lá, fala para ele tomar um banho, mandou o servo dele, vai lá, manda tomar um banho no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado. Naamã era comandante. Naamã não era qualquer um. Naamã era o comandante da Síria. Naamã achou um desaforo aquilo, porque ele disse, cara, eu sou o comandante. Eu saí de longe. Ele está entendendo? O que eu esperava? Eu esperava que ele saísse, que ele orasse por mim, colocasse as mãos na minha ferida, porque eu sou Naamã. Eu sou o comandante. E eu fosse curado. Ele clamasse ao seu Deus e eu fosse curado. Mas ele pega, sai dali emburrado, e o Senhor ministrou no meu coração. Você está vendo essa aí, atitude da Naamã? É o que eu estou fazendo com você. Você está sentindo o que está no seu coração? É a mesma coisa que Naamã sentiu. Você está indignada, porque as coisas não estão sendo do seu jeito, daquilo que você planejou, do jeito que você achou, e você está muito indignada. Mas sou eu que estou te humilhando, sou eu que estou abatendo Naamã. É eu que estou abatendo Naamã. E Naamã, a palavra do Senhor fala que Naamã ele tem, para ele ser curado ele precisa. E o Senhor me ministrou no meu coração assim, ou você
se humilha e é curado, ou você continua de pé, continua com seu orgulho, não tem problema, mas você vai morrer de lepra. Não tem duas opções, irmãos. Ou a gente se rende à vontade do Senhor, que é soberana, ou a gente aceita a vontade dele, ou não vai dar para continuar. Não vai dar para continuar. Você sendo orgulhoso, prepotente e continuar a tua vida, não vai. O Senhor vai te parar. Até aqui você foi, até que eu deixei você. Mas a partir de hoje você não vai mais. Porque a palavra do Senhor é diverte, e aí não é apenas um versículo, irmão. Lá em Provérbios tem vários. É para falar que antes da arrogância, né? Antes da arrogância, antes da ruína procede a arrogância. E a palavra do Senhor fala vários versículos ali, falando para a gente não se submeter ao nosso coração. Deixa vários versículos, eu vou falar, citar alguns aqui. Deus maravilhoso, aleluia. Lá em Provérbios 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Ou seja, se eu e você, irmãos, queremos manter o nosso orgulho, queremos manter a nossa soberba, a nossa arrogância, o caminho é a queda. O caminho é a ruína. Não tem, não tem outro caminho. Lá em Tiago 4,6 diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, purifiquem o coração, reconheça a sua miséria, lamentem e chorem. Reconheça a sua miséria, lamente e chore, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a sua a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Lá em 1 Pedro também diz, peço irmãos, eu já vou ler para a parte B, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele o exalte. Provérbios 29:23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente está vivendo isso aqui. Eu não sei, eu tenho certeza que com alguém Deus vai falar, porque eu tenho clareza que foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, às vezes é isso que eu e você estamos vivendo. O Senhor talvez está num processo de humilhação entre mim e você, mas não é que o Senhor tem prazer de nos humilhar, mas é que Ele não pode continuar a boa obra na minha vida e na tua vida, se eu e você não se render a Ele. Sabe, mas a palavra do Senhor fala que Jesus, lá em Filipenses 2, fala que Jesus mesmo, Ele sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele se humilhou, assumiu forma de servo. Sabe, esse é o modelo que o Senhor Ele quer que eu e você vivam. Sabe, é engraçado que ainda continua a história ali, de que realmente o Senhor não permitiu que Ezequias fosse, a cidade ali de Jerusalém fosse destruída, e a palavra do Senhor fala que Ezequias, ele ficou doente. Ezequias, ele ficou doente, e ele orou ao Senhor. Isaías foi lá, depois de poucos dias, Ezequias ficou doente, a palavra fala que seria daquilo que ele ia morrer. E Ezequias, ele vira para o outro lado da cama e ele começa a chorar e fala: Senhor, eu te servi fielmente, Senhor, eu fiz a tua obra, Senhor, eu fiz tantas coisas, o Senhor conhece a integridade do meu coração, eu não quero morrer e tal. E na mesma hora o Senhor fala: Isaías, de novo, e fala para ele consertar a casa dele, que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mas a palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Crônicas 32, e o Senhor enviou um anjo no 2 Crônicas. Vou ler o versículo
22. Diz assim: assim o Senhor enviou Ezequias e os moradores de Jerusalém. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor tinha feito, pois o seu coração se exaltou, pois veio grande ira sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Aqui a palavra do Senhor fala que depois de Ezequias ver o poder de Deus, depois que Ezequias viu que por conta da soberba de Senaqueribe, ele não conseguiu destruir ali a cidade, era sobre ele essa história. Mas depois disso, você consegue entender como a gente, o nosso coração é? A palavra do Senhor fala que ele adoece, a palavra do Senhor fala que o Senhor ele cura ele, mas a palavra do Senhor diz que ele não correspondeu com o benefício que o Senhor fez. Sabe, a palavra do Senhor diz que alguns homens da Babilônia chegam até ali Judá, Jerusalém, e Ezequias chama aqueles homens e começa a mostrar a grandeza do seu rei. Olha aqui, olha a minha grandeza, olha aqui, mostrou os arsenal, mostrou tudo que ele tinha. E aqueles homens, a palavra do Senhor deixa claro que aqueles homens, eles foram saber o que tinha acontecido. Que Ezequias estava para morrer. E como foi que ele foi curado? Mas sabe o que aconteceu? Ezequias em nenhum momento ele agradeceu o nome do Senhor. Em nenhum momento ele falou assim, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor foi bom comigo. Cara, a Síria estava vindo, Senaqueribe estava vindo, e a gente não tinha condição, a gente já tinha tomado todas as nossas cidades, só faltava Jerusalém, e o Senhor ele liberou uma palavra através de Isaías, e ele falou que não ia vir, já deu tudo certo. Você consegue entender que apenas um anjo matou 185 mil? Você consegue entender que o Senhor me curou? Eu estava numa doença mortal, mas o Senhor me curou. Em nenhum momento Ezequias cita o nome de Deus. Sabe por quê? Ele se exaltou. A palavra do Senhor fala que depois daquilo, muitas outras nações começaram a enviar presentes, começaram a dar coisas preciosíssimas, começaram a abençoar a vida de Ezequias, e era o próprio Deus que estava exaltando Ezequias. Mas o coração de Ezequias começou a se exaltar. Nossa, eu sou top mesmo. Eu não sei, mas eu fico pensando, nossa, até Deus ouviu minha oração. Eu falei para ele, eu sou top, Deus, e Deus me ouviu. Senhor, eu fiz tanta coisa boa, por que agora eu vou morrer? E eu não sei o que aconteceu no coração de Ezequias. Eu só sei que o mesmo sentimento de Ezequias, de Senaqueribe, está dentro do teu coração. O mesmo, sabe? Às vezes a gente lê a Bíblia e fica, uau, meu Deus, como pode? Olha que retardado, vai se levantar contra Deus, é o que você faz. Toda vez que o Senhor fala assim, faz isso, eu não vou fazer. Você se esqueceu, irmãos, que você é uma neblina? Você se esqueceu que é Deus que dá vida, é Deus que tira? Você se esqueceu que é eu e você diante de Deus? Para ele você fala assim, não, da minha vida cuido eu. Sabe, acho que eu não preciso mais de Deus, agora eu estou me virando sozinho. Quantas pessoas acham que, cara, porque eu estou bem, não, agora eu estou bem, hoje minha família está top, agora eu estou recebendo um salário assim que eu estou me virando, estou muito feliz na vida. Para que eu quero Deus? Vai me atrapalhar, tem que ir para o domingo, vou ter que ela atrapalha na minha vida, porque que Deus não cabe na minha vida. É o que eu e você faz. Sabe, a gente olha aqui, meu Deus, Senaqueribe é louco, cara. Senaqueribe tinha um porquê se orgulhar, eu e você. Senaqueribe era o rei. Ele tinha tomado tantas cidades, não era só de Israel, não. Ele era o top. Ele era muito poderoso, o Egito, tantas outras cidades ele tinha conquistado, pagavam tributo para ele. Ele era top.
Ele tinha do que se orgulhar. Não podia, mas ele tinha do que se orgulhar. E eu e você? Às vezes a gente se veste com ai, eu sou tão humilde. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe a humildade que há no nosso coração. Só Deus conhece a humildade no nosso coração. Sabe, o Senhor Ele quer tratar o meu e o teu coração. Até quando eu e você vai achar que pode caminhar sozinho? Até quando eu e você vai achar que pode? Não, eu vou viver a minha vida, eu vou dar um jeito. Quando der, eu vou para a casa do Senhor, eu vou começar a servir ao Senhor de verdade. Quando der, quantas coisas. Até quando eu e você vamos achar que dá para viver sem? Até quando a gente vai ficar com a nossa soberba? Até quando a gente vai continuar prepotente? Isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não me submeto, não. Isso aqui não. Até quando eu e você vai fazer isso? Isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não... Irmãos, sabe, esses dias a gente estava conversando. Eu falei, cara, a Adriana estava falando uma série falando de pagar a língua, né? Eu não sei se os irmãos acreditam nessa loucura. Mas, sabe, o Senhor me disse no coração, cara, tem muitas coisas aqui que você não está pagando a língua, não. Não é questão de pagar a língua. Sabe o que é? É que você falou que eu nunca vou passar isso. Peraí, irmãos, vai se humilhar. Vai passar. Vai ser humilhado. Ah, eu não como isso, não. Vai comer. Vai se humilhar. Ah, isso aqui. Vai se humilhar, vai passar. Para você se humilhar. E não é porque Deus tem prazer na nossa humilhação. É que o Senhor conhece o nosso coração. Desde o dia que Eva... Olha o orgulho, irmão. A arrogância começou lá no Éden. E nos persegue por todos os dias da nossa vida. No dia que Eva decidiu, não, eu quero ser igual a Deus. Realmente, olha, a serpente falou, o fruto é top. E eu estou querendo comer esse fruto para me ser igual a Deus. Ser conhecedora do bem e do mal. Naquele dia, azedou tudo. E quem foi o primeiro a ser o orgulhoso? Satanás. Esse sentimento, infelizmente, foi herdado do próprio Satanás. Porque Satanás, a palavra do Senhor fala lá que Ezequiel 28 fala que o Senhor tinha criado ele era um anjo lindíssimo, né? Ele era perfeito, né? A Bíblia fala que ele era perfeito, cheio de pedras preciosas. Vamos ler lá depois, eu não vou falar aqui, né? Ezequiel 28 fala sobre o Satanás lá antes dele ser caído, né? Fala que ele era muito top, mas sabe o que aconteceu? Um dia ele falou assim, cara, isso é muito bom. E por que eu estou adorando a Deus? Acho que eu sou digno de ser adorado. Eu acho que olha a minha glória, cara, eu sou mais bonito, eu sou mais top, porque eu vou continuar aqui, santo, santo, eu que tenho que receber o santo, santo, né? E naquele dia ele se rebelou contra o Senhor, e naquele dia, né, ele foi lançado, mas olha só, o próprio Satanás começou a instigar o coração de Eva. Eva, come, você vai ser igual a Deus. Irmão, se ele que era feito de pedras preciosas não virou, em você que é pó vai virar. Se ele que era criado de pedras preciosas, ele era top. Ele era top. Ele era top. A Bíblia fala que ele era perfeito. Ele era lindo. Se não deu certo para ele ser orgulhoso, querer glória, querer honra, eu e você que é pó da terra. Sabe, o Senhor estava assim, Senhor, você poderia fazer o pó do céu, né? Por que o Senhor usou o pó da terra? É para nos humilhar, irmãos. Sabe, é pó da terra, não é nem pó do céu, não é pó da terra. Para a gente reconhecer a nossa limitação, reconhecer que a gente não é nada, que tudo é para a honra, para a glória dele. Sabe, se eu e você está aqui é para a glória dele. Se o Senhor tem nos dado saúde é para a glória dele. A tua família é para a glória dele. A tua saúde é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. E até quando eu e você vamos ficar sendo resistidos pelo Senhor? Sabe, porque o Senhor ministrou ao meu coração hoje. Ele falou assim, muitos estão sendo resistidos por mim. As coisas não estão indo para frente, sabe por quê? Eu estou resistindo. Muitas pessoas eram para estar voando espiritualmente, mas eu estou resistindo. Muitas pessoas eram para estar com o ministério aí, talvez mundialmente, eu estou resistindo. Muitas pessoas aí eram para estar prosperando, ganhando dinheiro igual água, eu estou resistindo.
Sabe por quê? O Senhor sabe o caminho que leva à soberba. O Senhor, Ele conhece o caminho que leva à arrogância. E isso aqui não aconteceu só com esses dois personagens, não. Se você ler a Bíblia por completo, irmãos, é isso. A queda do homem começa quando o homem começa a se orgulhar. A queda do homem começa quando ele começa a achar que dá para andar sem Deus. Fala, Senhor, até aqui tá bom, aqui eu me resolvo. Não, irmãos. O Senhor quer que a gente se entregue a Ele de corpo, alma e espírito. Ele quer tudo, irmãos. Tudo. Sabe tudo. Reconheça. Eu falo, reconhece o Senhor, né, os teus caminhos. Reconhece. Coloca o Senhor nos teus caminhos. Eu e você precisamos analisar. Eu não vou falar aqui nada específico. Eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia, né? Atenta para o teu coração. Olha para as áreas que o Senhor ainda precisa tratar no teu coração. Coisas que você acha, cara, isso aqui era para estar dando certo, não está dando. Isso aqui era, por que isso aqui não acontece? Por que aquilo ali não está acontecendo? Analise o teu coração e vê. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, mas você não tem estrutura. Você não tem estrutura, você vai se perder. Você vai se perder e o Senhor, Ele é muito misericordioso, muito amoroso, e Ele não vai deixar que a gente se perca. Eu só vou ler aqui o último versículo, lá em Apocalipse 4:9, diz assim: sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas por tua vontade, e elas vieram a existir e foram criadas. Sabe, aqueles anjos, a palavra fala que aqueles 24 anciões, eles estavam ali adorando o nome do Senhor. E o Senhor entregou a coroa ali na cabeça deles, cara, você chegou aqui. Mas, diante da glória de Deus, aqueles anciões, eles tiram a coroa da sua cabeça. E eles depositam aos pés do Senhor. Falam: Senhor, é o Senhor que é digno de receber honra. É o Senhor que é digno de receber glória. É o Senhor que é digno. Não é o Senhor dessa coroa que eu não sou digna. É o Senhor que merece toda a honra, toda a glória. O Senhor, porque todas as coisas foram criadas para a tua glória. Tudo acontece porque é o Senhor que fez. É verdade, Jesus. E eu e você? O que a gente tem feito com a nossa vida? Será que a gente tem depositado os nossos dias ao Senhor? Senhor, está aqui a minha vida. O Senhor é digno de receber toda a honra. Senhor, o Senhor é digno de receber toda a glória. O Senhor é digno de receber as minhas lágrimas. O Senhor é digno de receber o meu choro. O Senhor é digno de receber a minha dor. O Senhor é digno de receber a minha vitória. O Senhor é digno de tudo. Será que eu e você temos vivido isso? Ou não? A gente começa a se orgulhar, cara, eu sou boa mesmo. É claro que o Senhor ia me abençoar, porque eu sou. Como não? Sabe, irmãos, que nessa noite o Senhor possa, o Senhor possa ministrar o teu coração, que essa palavra possa ministrar o meu e o teu coração mais. Faz dias que o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso. Porque não dá, irmãos, não dá. Sabe, eu falo para o Senhor: Senhor, se for para o Senhor me dar uma coisa para mim me perder, não me dê. Sabe, é melhor eu ter a tua presença, o Senhor chegar naquele grande dia, eu estar com o Senhor, do que o meu coração se ensoberbecer, sabe, meu coração se exaltar, e eu falar: agora eu não preciso tanto de Deus mais. Agora eu não tenho tempo mais para o Senhor. Ai, Deus, eu estou correndo a minha vida. Então, assim, não dá. Sabe, que essa venha ser o teu desejo, sabe? Que você coloque o Senhor como prioridade. Que você entenda, irmãos, que esse é o Deus que a gente serve. Que Ele é todo poderoso. Que se Ele quiser, Ele faz. Ele abre porta, Ele fecha a porta. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus. E eu e você somos apenas pó.
Porque a palavra do Senhor fala lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Você consegue entender que não tem nada de bom em mim, você? Nada. Nada. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Então não tem por que eu e você se achar. Não tem por que eu e você bater no peito, nossa, agora eu sou top. Então agora, nossa, meu Deus. Não tem por que. Sabe, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a honra. O Senhor não tem problema nenhum em me abençoar e te abençoar, eu volto a dizer isso. Mas o problema é o meu e o teu coração. Que você sonhe o teu coração. Que você ore para que o Senhor venha transformar a minha vida e a tua vida. Que Ele alinhe o nosso coração ao coração dele. Para que não aconteça o que aconteceu também com Ezequias. Depois de Deus o abençoar, o coração se exaltou. Se exaltou do que, irmãos? Não foi ele que lutou, não foi ele que venceu, não foi ele que fez nada. Mas ainda conseguiu se orgulhar. E o Senhor deixou claro no meu coração, né, nessa tarde. Eu tenho resistido a muitos. Eu tenho resistido a muitos, muitos. Porque o Senhor dá graça aos humildes. Mas Ele resiste àqueles que são soberbos. Que você possa sondar o nosso coração. Que possamos, sabe, meditar, Senhor, sabe que eu tenho dificuldade nisso. O Senhor vai falar com você. O Senhor vai ministrar o teu coração, sem orgulho, sem soberba, você está se achando, você está querendo. Irmãos, que o Senhor possa ministrar mais um bem no teu coração, amém? Quero orar a igreja para essa ficou de pé, para a gente poder orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra que foi ministrada em nosso coração. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu reconheço, Pai, que nós somos pó, Pai, que nós, ó Deus, a tua palavra fala que se não fosse a misericórdia do Senhor, se renovasse a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos vivos, porque ela se renova, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus, a tua palavra foi semeada, a tua palavra foi ministrada, eu te peço nesse momento, Pai, fala o coração da tua igreja, a tua vontade, Senhor, ministra em nosso coração o teu querer. Deus, não deixa, Senhor, que a soberba, Senhor, Deus, a arrogância, Pai, a prepotência, o orgulho, Jesus, venha, Deus, permanecer no nosso coração, Pai, mas que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó Deus, que mesmo Ele sendo Deus, Ele não usou, Pai, com usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, Pai, é dessa forma, Pai, que o Senhor quer que a gente seja, Pai. Que mesmo o Senhor nos abençoando, mesmo o Senhor nos prosperando, mesmo o Senhor cumprindo as suas palavras em nossa vida, Pai, o nosso coração esteja, Pai, diante de Ti. O nosso coração venha render glória, venha render honra, venha render louvor ao Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, quebrando o nosso coração, Pai, abre os nossos olhos espirituais, não deixe, Senhor, que nós venhamos cair no intento das trevas, Pai, achando que somos alguma coisa, achamos que somos merecedores de alguma coisa, Pai, porque somente ao Senhor, Deus, é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos dá um coração humilde, Pai, nos ensina a ser humilde, nos ensina, Pai, a nos render à tua vontade, ainda que não seja aquilo que nós queremos, ainda que, ó Deus, venha quebrar o nosso orgulho, mas que nessa noite venhamos decidir, Pai, ó Deus, se render ao Senhor, porque a tua palavra fala, Pai, para a gente se render, para a gente se submeter ao Senhor, que no tempo certo, que no momento oportuno, o Senhor há de nos exaltar, Pai, que possamos, ó Deus, crer, Pai, que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, e o Senhor tem prazer de nos abençoar. Ministra, Pai, cada dia mais em nosso coração, Pai, fala conosco, Pai, continua, Senhor, falar em nosso coração, Pai, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém?